Olá, olá a todos os amigos e seguidores do canal do Boss, bem-vindos, cá estou eu para mais uma análise de um herói que acabou de ser lançado no jogo Myth Wars and Puzzles, desta vez um herói da terceira temporada, da temporada de Lemúria, que está a decorrer neste preciso momento e que lançou um novo herói. Desta vez capricharam no nome com um nome quase impronunciável. Eu vou tentar aqui pronunciar este nome, de nome Huitzilopochtli. Será mais ou menos assim, não sei se será assim o correto, mas não me peçam para pronunciar outra vez porque praticamente isto é impronunciável, este nome, um nome muito, muito difícil de se pronunciar. Senhor do Sol e do Fogo, e então este herói vem da mitologia azteca, portanto, lá da América do Sul, vem esta mitologia dos aztecas e ele era considerado nem mais nem menos que o Senhor da Guerra. Portanto, aqui este herói era, digamos, o deus da guerra para os aztecas. Portanto, fica aqui então este nome, quase impronunciável, mas ficam a saber que ele era o deus da guerra para os aztecas. E então, como vocês estão aqui a ver, graficamente ele é muito bonito, sem absolutamente desprimor por ninguém, ele é realmente bastante bem conseguido, graficamente, claro. Possui 829 de poder, como vocês sabem, este poder é nível 80, sem absolutamente emblemagem nenhuma. Depois, com a emblemagem, com a evolução, este poder ainda irá ser aumentado, ou seja, de base possui 829, um poder elevado aí na linha dos heróis com poder mais elevado do jogo. Ele é da classe Mago, subclasse número 2, Escola da Magia da Guerra. Possui a sua família, aqui, de nome Olhos de Águia, ou seja, existe aqui um bónus, um efeito, que é o maná de todos os inimigos é reduzido em 5, 10 ou 15% quando algum elemento desta família morrer. Portanto, se algum elemento desta família morrer, ele irá provocar aqui a redução de maná em todos os inimigos. No caso, se for o primeiro a morrer é 5, se for o segundo a morrer são 10, se for o terceiro a morrer são 15%. Vamos ver aqui o seu ataque e a sua defesa. De ataque possui 795 de ataque, um ataque aqui, poder de ataque elevado, 754 de defesa, uma defesa média, 1407 de saúde. Neste caso particular, eu costumo, digamos, orientar-me a emblemagem aqui se é um herói de ataque ou se é um herói de defesa. Neste caso, eu vou optar depois pela defesa e depois mais adiante eu vou explicar o motivo porque é que eu vou optar para a emblemagem na parte defensiva deste herói. Apesar de ele ter aqui um poder de ataque forte, mas depois aqui, segundo as suas características, segundo as suas habilidades, eu vou aconselhar aqui vocês a emblemagem na parte defensiva. Então, como vocês sabem, a habilidade especial chama-se Explosão de Chama Pura, ele é de carregamento de maná médio, e aqui está, digamos, tudo o que o herói faz. E segundo o que o herói fizer, aí nós vamos direcionar, ou seja, tentar melhorar as suas habilidades especiais. Portanto, quer sejam defensivas, quer sejam atacantes, segundo o que o herói fizer, aí nós vamos ter que optar pela defesa ou pelo ataque para que se torne mais efetivo, mais constante o herói. E então vamos ver aqui o que é que ele vai fazer. Destrói todos os servos inimigos do alvo e dos inimigos próximos. Portanto, ele vai retirar tudo o que é ajudantes, lacaios, minons, chame-lhe aquilo que quiser, daquele alvo que ele atingir e dos heróis que estiverem perto. Portanto, estamos aqui já, por exemplo, perante um herói bom para o Dante. Como vocês sabem, o Dante, os heróis mais carismáticos do jogo, ele coloca aqueles livrinhos e depois vai ser difícil nós atacarmos esse herói. Mas ele irá retirar então esses livros, quer do Dante, quer sejam outros lacaios de outros heróis que assim possuírem. Portanto, ele vai retirar os servos inimigos. Os servos são os lacaios, são os minons, são os ajudantes. Portanto, são aqueles bonequinhos pequeninos que ficam por baixo dos heróis. Portanto, ele retira ou destrói todos esses servos do alvo e dos inimigos próximos. E por cada lacaio que seja removido, ele reduz em 100 pontos a saúde máxima do seu dono. Portanto, ele vai tirar saúde
por cada lacaio que ele retirar, ele retira 100 pontos de saúde máxima do seu dono. Além disso, causa 350% de dano ao alvo e de dano menor aos inimigos próximos. Portanto, ele tem um ataque triplo que provoca 350% de dano naquele alvo que ele selecionar e um dano menor, ou seja, uma quantidade menor de dano nos que estiverem ao lado dele. Além disso, ele vai causar dano extra contra fogo, ou seja, contra heróis vermelhos. Este poder será um pouquinho mais aumentado. Então, voltando ao tema, como a sua virtude será aqui destruir todos os servos inimigos, ou seja, aqueles que ele atingir, ele vai retirar todos os servos. Por isso é que eu vos aconselho aqui a parte defensiva neste herói. Porquê? Porque ele não tem um ataque particularmente forte aqui na sua skill. Ou seja, 350% naquele que ele atinge e um dano até menor naqueles que estiverem ao lado dele. Portanto, ele não vai provocar um grande dano. Mas digamos que a sua grande virtude, o seu grande efeito será então destruir estes servos que o inimigo coloca. Por isso é que eu vos aconselho aqui na parte defensiva a emblemagem. Para quê? Para que este herói fique mais robusto na sua defesa, para que ele se aguente mais tempo na vossa equipa sem morrer, para que este efeito se vá perpetuando no tempo de ir retirando os servos que os inimigos colocarem. Portanto, por isso é que eu, excepcionalmente no caso deste herói, eu vos aconselho a parte defensiva na emblemagem. Quanto à colocação na equipa, este herói deve ser colocado na esquerda da vossa equipa para que, quando ele disparar e se houver à direita dele algum herói já ligado, possa usufruir então da retirada aqui dos servos que ele irá retirar. Porquê? Como vocês sabem, quando um herói coloca servos, né? Quando um herói coloca os lacaios e nós atacamos, nós estamos a atacar o herói, mas quem sofre o dano se tiver lacaios é os lacaios. O primeiro que recebe o dano são os lacaios, à exceção de alguns heróis que, digamos, ignoram os lacaios e atingem o seu dono diretamente. Mas não são muitos os heróis que isso faz, mas a maior parte dos heróis, quando ataca e o inimigo tiver servos, eles, enquanto não destruírem os servos, não causam dano no inimigo. Portanto, se este herói retirar então os servos, ou seja, os ajudantes, e se houver algum herói que já esteja ligado depois dele, ou seja, à sua direita, e atacar o mesmo inimigo, já pode usufruir da limpeza que ele irá provocar e sim aí irá atingir diretamente o herói adversário, que é sempre o que mais interessa, é nós matarmos o herói adversário. Portanto, eu aqui neste caso aconselho a sua colocação à esquerda da vossa equipa, pode ser no canto esquerdo, pode ser ao lado do central, mas sempre à esquerda da vossa equipa. A emblemagem, como eu vos disse, aqui na parte defensiva para mim, neste caso, para que ele se aguente mais tempo na vossa equipa a retirar os servos. E quanto à avaliação, eu vou dar um 8 aqui, de 0 a 10, vou dar um 8 aqui a este herói de nome que nem é bom a gente olhar aqui para este nome porque é quase impronunciável. Portanto, aquele senhor da guerra, vamos chamar o senhor da guerra ou o deus da guerra azteca, que é mais fácil do que estar aqui a pronunciar este nome muito difícil de se pronunciar. Portanto, fica aqui a minha avaliação, espero que consigam este ou outros heróis. Assim tenham a dita sorte nos portais de saírem, o que é difícil. E já sabem, resumindo, emblemagem na parte defensiva, colocação à esquerda da vossa equipa e de 0 a 10 eu vou dar um 8 a este herói. Despeçam-me com a amizade desde sempre, um grande abraço aqui da parte do boss, votos de excelente jogo para todos e até uma próxima, se Deus quiser. Não esquecer, se houver alguma dúvida, deixem nos comentários que eu terei todo o gosto em vos explicar de outra forma. Até uma próxima, se Deus quiser, um abraço cheio de amizades aqui da minha parte e, claro, votos de bom jogo.